Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Defensores. Hoje, novamente, como você está vendo aí, eu vou fazer um vídeo em resposta a um vídeo-resposta do João Vitor a respeito de Pedro ser a pedra. Eh, Como vocês podem ver no vídeo dele, o título é Paulo Cristiano, apologeta ou militante? Então ele está emplacando a ideia de que eu sou anticatólico, militante e pior, eu sou desonesto. Eu sou desonesto. Vamos lá, será que o Vitor tem razão mesmo? E melhor, será que os argumentos dele têm fundamento para ele provar que Pedro é a pedra ali de Mateus 16? É sobre isso que nós vamos ver. Nós vamos analisar o que ele não fez no meu vídeo, que eu coloquei vários argumentos ali, ele só trabalhou com alguns, mas eu quero analisar todos os argumentos dele aqui e nós vamos refutar à luz da razão e da palavra de Deus e da história da igreja, é claro, tá? Eu vou soltar então o vídeo dele para você nos acompanhar. Mas como você pode ver, só um adendo aqui, eu estou com o branco estourado aqui, que estou na frente da janela do meu escritório. Então a temperatura ela pode variar um pouquinho, tá, por causa do sol, mas nada que vai prejudicar aqui o nosso vídeo, tá ok? Então vamos soltar, vamos ver o que o João Vitor vai falar sobre a militância do professor Paulo Cristiano. Um vídeo de 1 hora, eu vou reduzir o tempo desse vídeo, que vai fazer um vídeo longo, um vídeo curto. Eu vou pensar aqui os principais argumentos, que eu achei os mais interessantes do Paulo Cristiano. Ele traz argumentos, assim, alguns argumentos não tão interessantes, mas ele trouxe alguns argumentos aqui muito bons, e algumas outras partes do vídeo que eu quero responder pontualmente com relação a isso, tá? Mas antes de tudo, eu quero que vocês assistam, vocês que me seguem aqui no canal, que vocês entendam qual é a lógica, né, pelo menos do Paulo Cristiano, mas da maioria dos apologetas protestantes, no que se diz respeito à contraposição às doutrinas católicas, enfim, tudo aquilo que a Igreja Católica defende e coloca como realidade, como verdade, né, dentro da sua própria doutrina. Então, prestem bem atenção aqui, nessa parte aqui do vídeo, que o Paulo Cristiano aqui, ele vai dizer uma verdade que muitas pessoas não enxergam. Veja bem, aqui o que está em voga não é simplesmente uma disputa exegética, não é isso, é mais do que isso, é uma disputa teológica, tá? Por quê? Porque os católicos, a partir deste texto, este texto não é a finalidade em si, ele não é o final da disputa, ele é apenas o princípio para os católicos para alargar para o papado. Então eles tentam provar o papado, e quando eu falo papado, estou falando toda aquela gama de doutrinas que vem junto, é todo um pacote, né? Infalibilidade papal, jurisdição universal, chefe supremo da igreja, vigário de Cristo, e por aí vai. Todas essas funções que os católicos colocaram sobre o Papa, ou a própria Igreja Católica Romana colocou sobre o Papa, depende, muitas vezes, da partida de Mateus 16, 18. Então, por isso que eu falo que não se trata apenas de uma questão exegética. Uma questão exegética seria, por exemplo, entre nós, entre eu e, por exemplo, o Iago Martins, que foi citado aí pelo João, para tentar contrapor o argumento do Juan de Oliveira, né? Isso seria, né? Por quê? Porque o Iago Martins defende uma posição a respeito daquela pedra de Mateus 16, e nós, por outro lado, defendemos que aquela pedra é possivelmente Cristo, tá? Então aí sim haveria uma disputa teológica. Agora, quando nós dialogamos com os católicos, já não é mais apenas uma disputa exegética. O negócio já transborda para outras questões, outros temas, se alarga para outros assuntos, como a infalibilidade papal, o domínio do Papa sobre todas as igrejas e por aí vai, né? Vocês conhecem já um pouco sobre o que pensam os católicos a respeito do seu Papa. Vamos lá, pessoal. Quero chamar muita atenção. Agora, preste atenção. Agora a mágica vai acontecer. Olha o que ele vai falar. Por isso que eu falei que eu não ia fazer mais vídeo refutando o João, porque não tem como. O cara, ele não tem interpretação ele não sabe interpretar falas, ele não sabe interpretar texto. Então, ele vai criar da cabeça dele, é como Don Quixote, né, de La Mancha. Ele falava que estava destruindo os gigantes, mas na verdade estava lutando contra moinhos de vento. Ou seja, é a versão do bata bastante no espantalho que você criou, depois você diga que aquele espantalho é o seu próprio inimigo, tá? Ele cria um espantalho da cabeça dele, ele cria uma versão da cabeça dele e bate em cima daquela versão como que se fosse aquilo que eu havia dito. Eu não disse nada do que ele está falando, do que ele vai falar aqui. Ele está refutando, ele vai refutar tudo aquilo que eu não disse, né? Esse é o problema de João. Vamos ver então o que ele tem a dizer agora sobre a apologética protestante, né? Para esse vídeo aqui, porque o que o Paulo Cristiano está dizendo aqui, né? Quando ele dialoga com o Iago Martins ou com qualquer outro protestante a respeito daquilo que é a pedra em Mateus 16:8, por exemplo, né, vai existir ali uma disputa exegética, né? Eles vão analisar o texto, eles vão analisar as palavras no grego, eles vão fazer a hermenêutica, exegética, né? Toda aquela análise crítico-histórica textual, né, que normalmente é feito, né? E tá certo, é isso mesmo que deve ser feito, você deve estudar ali. Vamos ver o que o texto está falando. Vamos analisar o contexto imediato daquele versículo, daquela passagem, para a gente chegar num consenso, para a gente ver o que o texto, o que o autor ele quer dizer, né?
Então Paulo Cristiano assume que faz isso enquanto está dialogando com outros protestantes. Porém, ele assume também, que é aqui que eu quero chamar a atenção de todo mundo, que quando esse diálogo é feito com um católico, isso já não se trata mais de uma disputa exegética, de uma disputa hermenêutica, por exemplo, mas que se trata de uma disputa teológica, que se trata de contrapor o papado da Igreja Católica, de tudo aquilo que a Igreja Católica traz no seu pacote, não é isso? De infalibilidade papal, jurisdição universal, né? E que, então, nessa disputa, eu jamais posso concordar com aquilo que o católico está dizendo. Porque se eu Eu não disse isso. Ele está invertendo completamente aquilo que eu disse. Olha o que eu disse. Eu disse que se eu estou dialogando ou debatendo com algum evangélico a respeito de Mateus 16:18, eu dei o exemplo do Iago, que ele acredita ali numa versão diferente de que Cristo não é, que a pedra não é Cristo. Nós, por outro lado, acreditamos que Jesus possivelmente é aquela pedra, porque o texto ele é muito dúbio mesmo, tá? Nós vamos ver isso depois num outro vídeo que eu farei aí a respeito de Pedro ser a pedra. Mas o que eu estava dizendo ali? É que quando eu estou discutindo com o evangélico, nós nos atemos ao quê? Ao texto em si. Porque fora disso, nenhum evangélico vai tentar provar que Pedro é a pedra com doutrinas adjacentes, o que não acontece com o catolicismo romano, porque todo o peso do papado recai sobre Mateus 16:18 ao 19, ao 20 ali. Esse é o grande problema. Agora o que ele está fazendo? Ele está invertendo a coisa. É como se eu estivesse falando assim, olha, quando eu estou discutindo com o evangélico, aí eu vou me ater ao texto, à exegese, né, eu vou ler o contexto, eu vou usar o método histórico gramatical. Agora, quando eu for debater com o católico, eu não vou usar nada disso, porque eu quero destruir o que a Igreja Católica acredita sobre Pedro ser a pedra ou sobre o papado. Não é nada disso. É o contrário. É que quando eu vou discutir com um católico, eu vou usar tudo isso que eu usei, por exemplo, com um evangélico, porém, a questão é diferente, porque os católicos, eles embutem em Mateus 16:18, toda a doutrina do papado. Toda a doutrina do papado. Ele vai tentar negar isso aí mais à frente, mas eu vou provar para ele que toda a teologia católica do papado repousa nesse texto de Mateus 16. Por isso que eu disse aquilo. Não porque, olha, a Igreja Católica disse, então se ela vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se ela disse A, eu vou falar B. Não é nada disso. Não é nada disso. Ele está invertendo. Por isso que eu falo, ele não entende o que a gente fala. Ele não entende, ele não interpreta as coisas direito e sai falando abobrinhas. Então ele vai bater, mas em espantalho, e vai refutar coisa que eu não disse. Não era essa a intenção. A intenção era, olha, a Igreja Católica, quando nós vamos discutir com o católico, a análise, ela extrapola a questão exegética. Ela vai para a questão teológica. Por quê? Porque são os católicos que colocam todo o peso do papado em Mateus 16, o que não acontece com os evangélicos. Então, eu tenho que lidar não só com questões exegéticas, mas também teológicas ao dialogar ou debater esse tema com católicos. É simples assim. Agora, o que ele fez? Ele criou um castelo de areia, diga-se de passagem, e está chutando esse castelo de areia como se fosse realmente aquilo que eu havia dito. É difícil dialogar com pessoas assim, né? Que nem sabem interpretar o que o outro está dizendo. concordar com o católico em Mateus 16:18, eu vou estar dando o fundamento que ele precisa para o papado. Olha que interessante. Então, Paulo Cristiano, que ele está assumindo que quando ele analisa o texto, a primazia, aquilo que ele toma como princípio para sua análise é o seguinte: eu não posso concordar com aquilo que o católico ou que a Igreja Católica diz. Isso é ele que está dizendo. Em nenhum momento eu assumo isso. Ele que está falando, está colocando palavras na minha boca, que eu estou assumindo isso. Mas o que ele está fazendo é uma dedução, uma conjectura, que não tem nada a ver com o que eu estava falando, né? Então ele vai criando, né, esses pequenos espantalhos e vai tentando derrubar esses espantalhos aí.
Então ele primeiro rejeita toda a interpretação católica. Aquilo que a Igreja Católica diz, eu já tomo como falso, eu já tomo como errado, eu já tomo como mentira. E a partir disso, então, rejeitando o que a Igreja Católica confirma, eu vou fazer a minha exegese dentro aqui, numa disputa com Iago Martins, por exemplo, com o presbiteriano, com o assembleiano, enfim, né? Com aquele que vai discordar com a posição dele. Então, Não é isso. Uma disputa é justamente para você impor o ponto de vista com seus argumentos. Os católicos têm o ponto de vista deles em Mateus 16, assim como muitos evangélicos. Ele vai citar depois aqui o Dr. D.A. Carson, também que é um teólogo protestante de renome, que acredita que Pedro é a pedra, tá? E aí tem outros católicos renomados, também teólogos, que não acreditam que Pedro é a pedra, sim que Cristo é a pedra, ou a confissão de Cristo é a pedra, né? E nós vamos trabalhar os argumentos. Não tem nada a ver que, olha, porque a Igreja Católica crê assim, eu vou desacreditar tudo que ela fala em princípio. Antes de eu fazer uma exegese, eu já tomo como errado. Lógico que não. Agora, não podemos negar que os católicos, eles não fazem como os evangélicos. Não fazem. Um evangélico, quando ele vai ler Mateus 16, 18 e vai provar que Pedro é a pedra, não é da mesma maneira que um católico faz. O católico embute toda uma doutrina milenar do papado em cima desse texto, o que não existe na exegese protestante, né? Então era isso que ele estava falando. Não está falando que eu vou tomar como princípio de exegese aquilo que a Igreja Católica está dizendo é errado. Aí eu vou passar para fazer o meu texto para contrapor. Nada disso. Eu estou fazendo a minha exegese desse texto para tentar com os meus argumentos provar que Cristo é a pedra e contrapor a posição católica. Só que isso vai extrapolar. Por quê? Porque os católicos não se contentam com a exegese de Mateus 16. Eles vão tentar embutir no texto o que o texto não diz, ou seja, toda a doutrina do papado. Ele vai negar depois, só que ele está em dissonância com toda a tradição e teologia católica. Eu vou mostrar para vocês com provas documentais. a primazia, o objetivo principal do Paulo cristiano não é a verdade. Não é assumir aquilo que o texto está dizendo. Não é. Não é a verdade. Ele é Deus, ele sabe o que está no meu pensamento, no meu coração, né? Então, ele já parte do pressuposto de que eu sou desonesto quando eu vou para o texto. Que eu não busco a verdade. Agora, quem está buscando a verdade? Apenas o João. O João é o único que busca a verdade aqui nesse debate, tá? Eu estou buscando somente a mentira, nada mais do que a mentira. Esse é o tipo de pessoas que você tem que dialogar, né? É complicado. Ir de encontro com aquilo que está sendo dito, mas ir de contraposição, né? Ir contrariamente à Igreja Católica. Então, se a Igreja Católica diz que Pedro é pedra, eu não posso em nenhum momento concordar com isso, não importa o que o texto está dizendo. Nada disso. Eu disse para ele, aliás, no meu último vídeo, que não tem nenhum problema de Pedro ser a pedra. Não tem nenhum problema na exegese, porque isso está aberto. Tanto é que na história da igreja há uma divergência enorme, assim como há no meio protestante também uma divergência enorme, né? Não é essa a questão. A questão é o que a Igreja Católica tenta embutir nesse texto que não está no texto, que vai além da exegese desse texto, né? É essa que é a grande questão. Agora ele vai construir a sua retórica em cima de argumentos furados, né? Coisa que eu não disse, eu não presumi e eu não adoto. Não importa, o que importa é que eu vou me contrapor aquilo que a Igreja Católica está dizendo. E aí fica a grande pergunta, né? Paulo cristiano está sendo um apologeta sincero nas suas análises, ele está sendo um apologeta que está buscando a verdade, ou ele está sendo simplesmente um militante anticatólico, onde a É legal esse clichê, né? Eles tentam emplacar esse clichê, né? Olha, anticatólico, porque é fácil você lidar com o clichê. Você não precisa lidar com a realidade dos fatos, você ataca o clichê. Então, quando você emplaca em uma pessoa que ela é anticatólica, né? Então não importa o que ela diz, ela está sempre atacando você, mesmo quando ela esteja defendendo o seu ponto de vista contra ataques. Mas
Se ele falou, ele é anticatólico. Tudo que ele diz, ele é anticatólico, né? Isso é um sintoma de seitas. Por exemplo, você vai procurar isso no Adventismo, você vai encontrar. Entre os mormons, você vai encontrar. Entre as testemunhas de Jeová, você vai encontrar também. Então, isso é um clichê de seitas. Sempre rotular o outro de ser anti. No caso aqui, eu sou anticatólico militante. Eu acho que ele não sabe o que significa a palavra militante. Militante é aquele que milita. O que é uma milícia? É uma missão, é algo, é um objetivo, é um ideal que você está trabalhando nele. Simplesmente. Se eu sou militante, você, João, também é militante. Os católicos são militantes. Agora, será que o João não é antiprotestante? Será que ele não é antiprotestante? Porque eu trouxe várias provas, quando a gente debateu sobre transubstanciação, várias provas, né, que ele não me respondeu, vários argumentos, de que não existe transubstanciação nem na Bíblia nem na história da igreja, né? Aí ele, num dado momento dos vídeos dele, ele enveredou lá para a presença real. Aí não estava mais debatendo transubstanciação, porque ele percebeu que não tem como defender transubstanciação nem na Bíblia e nem na história da igreja, e muito menos na filosofia. Aí ele enveredou para a questão da presença real, mas eu provei que os protestantes acreditam na presença real. Também acreditam na presença real. Não nessa presença real transubstanciada, mas acreditam numa espécie de presença real, como muitos pais da igreja acreditavam também, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu dar continuidade aqui, senão eu vou me perder e o vídeo vai ficar muito longo. A doutrina dele, a teologia dele, todas as suas interpretações, elas estão pautadas pela busca da verdade ou por uma busca de ser contrário àquilo que a Igreja Católica diz. Ao meu ver, Paulo Cristiano, sendo muito respeitoso com o senhor, tá? Muito respeitoso mesmo. O senhor não está sendo um apologeta sincero, o senhor está sendo um militante anticatólico, tá? E problema nenhum. Olha como que ele me julga. Ele me julga um militante anticatólico, desonesto. Por quê? Por quê? Porque ele acredita que eu já parto do pressuposto de que o catolicismo está errado. Aí sim eu vou fazer a minha exegese, coisa que eu não faço. Então, ele está me julgando na base de uma coisa que não existe. Não existe. Rapaz, é complicado, né? Olhar uma pessoa assim, tudo com ar de intelectual, né? E verificar que tudo que ela diz é falácia. É pura falácia, né? Então ele está batendo em um monte de espantalho aqui e refutando coisas que eu nunca disse. Com isso, tá? Mas a partir do momento, né, como eu coloquei no início do vídeo, você fala assim, o João Vitor foge, ele faz malabarismo, né, o Cirque du Soleil. Eu não sei como ele dorme à noite. Eu durmo muito bem. Exatamente. É um malabarismo total, não só nisso aqui, mas em outras doutrinas também. É um completo malabarismo. Por exemplo, eu assisti o comentário dele do vídeo do Juan sobre a questão do purgatório. Meu Deus do céu. Aquilo é um círculo de Soler mesmo. Círculo de Soler mesmo. Né? Dá até dó de ver católico tentando defender o purgatório na Bíblia. Mas, enfim. Mas ele falou que ele dorme bem à noite. Maravilha, maravilha. Você está evitando gastar dinheiro na farmácia, né? Isso é bom. Obrigado, eu coloco minha cabeça no meu travesseiro porque eu sempre busquei com sinceridade a verdade, tá? Mas eu também, João. Sempre busquei com sinceridade a verdade. Né? Quem disse que eu não faço isso? Eu digo isso em vários vídeos meus. Se algum dia eu descobrir uma falha, uma mentira, né, naquilo que a Igreja Católica diz, eu não tenho problema nenhum de deixar de ser católico. Não, Rafael, não. Você sabe que não é verdade isso. Você sabe que isso não é verdade. Nós aqui já provamos vários erros da Igreja Católica, vários. Mas o que acontece? Não é só o católico que fala isso, tá? É o muçulmano, é a testemunha de Jeová. Ó, se me provar que a minha religião é falsa, eu deixo de ser testemunha de Jeová. Aí você prova por A mais B que a seita dela é uma anarquia. Eles erraram, fizeram falsas profecias. E o que ele faz? Ele vai buscar subterfúgios para tentar justificar os erros daquela seita. Cara, você vê isso no islamismo, você vê isso nas testemunhas de Jeová, você vê isso no mormonismo, você vê isso no espiritismo. Sabe o que isso significa, João?
dissonância cognitiva. Isso é uma explicação psicológica para quando uma pessoa ela vê algo que está errado na doutrina da seita dela e ela vê que aquilo que ela crê está dissonante com a realidade. Aí ela vai tentar psicologicamente arrumar o seu mundo psicológico. E ela vai buscar justificativa para tentar justificar aquela crença. Dissonância cognitiva. Isso aí já foi estudado por vários especialistas. Tá? Então, o que você está fazendo é simplesmente dissonância cognitiva. Simples. Por quê? Porque já foi provado, já foi refutado. A própria história mostra. A Igreja Católica, ela diz que não erra, é a única que não erra, está lá os papas falando. A gente vai para a história, nós vemos um monte de erros da Igreja Católica. Mas o que acontece? Há sempre uma justificativa. É o que eles estão fazendo hoje, né, com a questão da Inquisição. Se você olhar para os vídeos de católicos hoje defendendo a Inquisição, meu Deus do céu, parece que a Inquisição foi a coisa mais benéfica que aconteceu no mundo. Foi uma bênção de Deus. É uma releitura de alguns temas que os católicos estão trazendo à baila. Eles estão tentando fazer uma releitura de alguns temas, de algumas doutrinas. Por exemplo, o purgatório. Se você vai na Idade Média, purgatório é sofrimento, é dor, é abandono, é fogo. Se eu não me engano, acho que Tomás de Aquino falava que era o próprio fogo do inferno, mas de uma maneira mais branda que alcançava essas almas. Hoje você olha os papas, os teólogos, os apologistas católicos falando sobre o purgatório parece uma Disneylândia. Uma Disneylândia. Não, o fogo é o fogo do amor de Jesus. Não é mais aquele fogo. Então, eles vão mudando e justificando as suas heresias. Mas é claro, o João buscando essa justificação, ele nunca irá encontrar nenhum erro na Igreja Católica. Nenhum erro. Mas não é só na Igreja Católica. Qualquer seita, eles fazem isso. Qualquer seita. E se você quiser ficar fincado na seita, é só ir por este lado aí, né, de tentar colocar em prática a dissonância cognitiva. Conto é que, até hoje, tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu olhei, não existe, fundamentalmente, contradições como vocês dizem que existe, né? Existe uma contradição aparente que é dita por um protestante. Quando eu vou lá estudar, vou lá nos originais, vou lá ver o que o fulano de tal disse, eu vejo que ele disse exatamente o contrário do que os protestantes alegam, né? E assim, isso, né, eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque é muita coisa que é dita sobre a Igreja Católica que não é aquilo de fato que aconteceu, ou é daquela forma que foi narrado pelos protestantes. Então, eu gostaria que você dissesse, eu gostaria mesmo que você dissesse, para a gente analisar de acordo com a história e os originais que você disse. eu te devolvo, Paulo Cristiano, a pergunta. Como é que o senhor faz pra dormir daqui à noite, né? Como é que você coloca a cabeça no travesseiro? Assumindo aqui, no seu próprio canal do YouTube, que você não é honesto. Eu assumi no meu próprio canal que eu não sou honesto. Olha a bizarrice que esse camarada tá falando. Olha a bizarrice. Eu te devolvo a pergunta, partindo do princípio que você admitiu no seu canal que você não é honesto. Cara, sinceramente, João, melhora um pouquinho a sua retórica, né? E se você acha que eu não durmo bem, eu te devolvo a mesma resposta que você disse. Eu durmo muito bem, mas muito bem mesmo, tá? À noite. Coloco minha cabeça no travesseiro e durmo de acordo com o Salmo. Nas suas análises, não é honesto na sua exegese, não é honesto na sua hermenêutica. Você parte do pressuposto que a Igreja Católica está errada, logo tudo aquilo que ela diz está errado, logo eu tenho que rejeitar tudo aquilo que ela diz. Percebeu? Todo espantado. Eu não sou honesto da minha hermenêutica, não sou honesto da minha exegese, não sou honesto da minha teologia, não sou honesto. Eu sou o cara mais desonesto do mundo. Olha que eu tô perdendo pro Lula, hein? Eu acho que eu estou perdendo pro Lula aí. Por quê? Porque eu parto do princípio de que tudo que a Igreja Católica diz é errado. Só que o que ele está falando é simplesmente coisa que ele inventou da cabeça dele. Eu não disse nada disso. E eu não parto deste princípio. Né? Então, sim, é complicado e é difícil ter uma posição dessa. Exatamente, ô João. É complicado mesmo, viu? Te devolvo. É complicado ter uma posição como a sua, né? De não saber interpretar o que as pessoas estão dizendo. Não é verdade? Eu não conseguiria dormir tendo essa atitude, né? Em busca dos meus estudos, em busca daquilo que eu
me propõe a fazer. Eu acho que você não conseguiria dormir mesmo. Mas sabe uma coisa, João? O pecado cauteriza. O fanatismo cauteriza. Então muitas pessoas, elas podem dormir tranquilamente, sabia? Mesmo estando fazendo coisas erradas, mesmo sendo desonestas, né? Elas podem conseguir dormir, né? Eu não estou falando que talvez seja o seu caso, mas acontece. Pessoal, para dar continuidade aqui no vídeo, vamos fazer aqui alguns reacts, tá? Com os argumentos do Paulo Cristiano. Primeiro argumento, ele vai falar o seguinte, que o meu argumento principal, né, o fundamental do meu argumento, é dizer que Jesus Cristo mudou o nome de Pedro no versículo Mateus 16, 18, tá? E ele vai trazer alguns autores, né, que dizem que Jesus não mudou o nome de Pedro, que acrescentou, né, o nome de Pedro e que foi antes, até mesmo antes dessa passagem aí. Vamos E onde está errado no que eu disse? Quais são os autores? Autores bíblicos que eu disse. Os autores bíblicos é que falam, né? E ele, olha o que ele vai fazer. Ele vai introduzir um assunto que é o ponto principal do último vídeo dele, o ponto principal, porque o ponto principal era, por que Pedro é a pedra? Porque Jesus mudou o nome de Pedro ali, naquele momento. Eu vou trazer para você um recorte que eu fiz do meu último vídeo, onde eu coloco justamente isso. Este era o principal argumento dele. Agora o que ele faz? Ele tenta jogar para escanteio aquilo que ele estava afirmando no vídeo dele, né? E qual que é o principal argumento? Pedro é a pedra porque Jesus mudou o nome de Pedro aqui ou ali, não me lembro agora. Essas foram as palavras dele. Várias vezes ele fala isso. Então esse era o principal argumento dele. E quando eu contrapus, eu não contrapus com outros autores, eu usei autores bíblicos também. Autores bíblicos que vão desmentir o que o João estava falando. Vamos ver aqui, eu acho que essa parte que sintetiza bastante o argumento do Paulo Cristiano, tem um argumento bom, esse aqui eu achei um argumento bom, tá, fundamentado. Vamos ver aqui a síntese desse argumento, eu vou reagir aqui e responder um pouco aí pra vocês terem ideia. Então, vejamos. Pedro, ele não foi dado o nome ou mudado o nome dele em Mateus 16, como que é o católico aí que está discutindo com o Juan. O nome de Pedro foi dado, ou melhor, acrescentado, que não foi mudado, foi acrescentado como um sobrenome ou um apelido bem antes do ministério de Cristo, né? Então por aqui a gente já deixa bem claro isso, que o principal argumento do João ali para tentar provar que Pedro é a pedra, baseado numa suposta mudança de nome, cai por quê? Porque não houve mudança de nome, ali naquele versículo, além de não ter sido naquele versículo, o nome não foi mudado, ele foi acrescentado um sobrenome ou um apelido de Pedro. Então vamos lá, a primeira coisa que o Paulo Cristiano diz, né, é que o nome de Pedro não foi mudado, ele foi acrescentado, né? E eu queria entender como que você acrescenta algo, alguma coisa, sem mudar esse algo. Bom, simples, João. É simples. Por exemplo, se eu tenho em uma jarra água e eu acrescento mais água, mudou a água? A água mudou de alguma maneira? Não mudou. Continua sendo água. Continua sendo água. E eu poderia aqui citar vários exemplos de que quando você acrescenta algo em alguma coisa, essa coisa não muda. Como também quando você acrescenta algo em alguma coisa, ela pode mudar também. Então depende do que você acrescenta, depende muito do contexto, tá? Agora, o nosso contexto, João, é o contexto bíblico do nome de Pedro. Não adianta você pular para questões de doutrina católica que realmente modifica. Por exemplo, quando os católicos eles acrescentam vários títulos a Maria, Assunção, Eterna Virgindade, Imaculada Conceição, eles já mudaram a Maria bíblica. De fato, muda, tá? Nesse sentido, muda. Agora, tem outras coisas que não mudam. Por exemplo, João, se eu apelidasse você João o Católico, o que iria mudar na sua vida isso? Tá? Se eu te chamar só João o Católico, o Católico João, João o, sei lá, o católico mesmo, tá? O que iria mudar isso na sua vida? Nada. Não iria mudar nada. Agora, eu te pergunto, quando Jesus acrescentou o nome de Boanerges aos filhos, a João e seu irmão, o que mudou na vida de João e do seu irmão? E mais, você que tem que responder.
se realmente o acréscimo do nome de Pedro, que eu disse muito bem que não foi um nome que foi trocado, como os católicos querem dar a entender, né? Ah, trocou o nome, agora é só Pedro. Não, Jesus continua a chamar ele de Simão, os apóstolos continuam a chamar ele de Simão, às vezes acrescenta Simão Pedro, acrescenta o nome e o apelido, porque era um apelido, tanto é assim que na Vulgata, o próprio Jerônimo, ele traz a palavra cognome, né? Ele traduziu bem cognome, ou seja, um apelido. Por sobrenome, alguns trazem sobrenome, mas o fato é que aquilo ali foi um apelido dado. Assim como deu um apelido de Boanerges a João e seus irmãos, que são filhos do trovão. E nós temos mais coisas aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui para você alguns slides que eu fiz, tá? O D.A. Carson, em outro livro, Comentário Bíblico Vida Nova, no detalhe sobre João ali, sobre a questão de Pedro e tal, ele vai dizer o seguinte, olha, outro detalhe que enfatiza o comum dos apóstolos foi que a maioria tinha apelidos, alguns dados pelo próprio Jesus. Esses discípulos eram pessoas reais, portanto temos Simão, a quem Jesus deu-lhe o apelido de Pedro, ou Rocha em seguida, Tiago e João, que chamou filhos do trovão, ou raios, como se diz hoje. Tomás, ou Tomé, foi chamado de o gêmeo, e o outro foi chamado Simão, o Zelote, por ter sido uma referência ao seu zelo por causa nacionalista de Israel. O apelido de Judas Iscariotes também pode ter sido ligado com o mesmo movimento. Era simplesmente para identificar as pessoas. Esses apelidos alguns identificavam com uma razão social ali, do qual eles estavam imbuídos, no caso ali de Judas, o Zelote. Outros, que é uma questão de temperamento, que eu acredito que seja Pedro, né? Outros, também temperamento, como o Tiago e João, que foram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Então nós temos ali apelido sendo acrescentado, que não vai mudar em nada, nada. Mas agora eu gostaria que o João me relatasse o que mudou em Pedro quando Jesus acrescentou um apelido de pedra nele, ou fragmento de rocha, né, como dizem alguns dicionários. Eu gostaria de saber, né, porque é idêntico. O que Jesus faz com Pedro, ele faz com outros. Por exemplo, a Simão, Marcos 3, 16 e 17. A Simão a quem pôs o nome de Pedro. E a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges. Você vê, é a mesma expressão. O que faz com Pedro, faz com Tiago e João. Agora, olha como que Pedro é chamado em relação aos outros também. Mateus 4, 18. Simão, chamado Pedro. Agora em João 20, 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, Atos 15, 37, que Tomás consiga João, chamado Marcos. É algo muito natural que eles faziam. Né? Não tem nada demais. O que ele deu a Pedro, ele deu aos outros. Assim como Pedro era chamado, os outros também eram chamados pelos apelidos. Tá? Agora, eu gostaria que o João me nomeasse e elencasse aí para mim quais foram as mudanças que houve em Pedro. Será que porque ele se transformou em um papa? Será que ele teve a primazia sobre todo o colégio apostólico? Será que foi por isso? Se é isso que você vai me trazer, então você está confirmando aquilo que eu disse no princípio em relação à exegese de Mateus 16, 18 com os católicos romanos. Porque eles sempre vão alargar essa magistratura de Pedro para tentar pegar daí um puxadinho para o papado, para o bispo romano, né? Então vamos deixar que o João me traga, né? O que mudou em Pedro, João? Fala para mim. Se mudar essa coisa. Por exemplo, os católicos protestantes dizem, né, que a Igreja Católica mudou ao longo dos anos porque ela acrescentou várias doutrinas que não existiam na época dos apóstolos. Então a gente não mudou, né, Cristiano? Se acrescentar não é mudar, né? Se acrescentar, por exemplo, a doutrina do purgatório, então a gente não mudou. Se acrescentar 7 livros apócrifos na Bíblia, então a gente não mudou a Bíblia, né, olhando essa lógica sua. É o que não faz o menor sentido, né? Se eu acrescento alguma coisa, eu estou necessariamente alterando essa coisa. Um outro argumento também que eu acho interessante. Não necessariamente, como eu já falei. Você pode acrescentar alguma coisa e ela não mudar.
continuar a mesma coisa de sempre, né? Agora, você pode acrescentar algo e mudar. Tudo isso depende do que você acrescenta e do contexto, tá? Não é simplesmente a palavra acrescentar, não é? No caso, Pedro, foi acrescentado o nome de Pedro. Só isso. No caso de João e seus irmãos, foi acrescentado o nome de Boanerges. No caso, por exemplo, de Tomé, foi acrescentado o nome Dídimo. São apelidos. O próprio D.A. Carson fala que era apelido, né? Então, apelidos mudam alguma coisa? Não, né? Não muda nada. Quando Deus chama Abraão, Deus ele fala: você não será mais chamado de Abrão, mas de agora em diante Abraão, porque por pai de muitas nações tenho te colocado. E de fato, a história mostra que Abrão passou a ser chamado Abraão, porque ele mudou para pai de muitas nações, né? Ele deu origem à nação de Israel. Então houve uma mudança drástica e o próprio Deus falou que havia mudado. Agora, Pedro, em nenhum momento Jesus falou assim: olha, você não será mais chamado Pedro. Aliás, Simão, agora você será chamado Pedro, porque por patriarca, por bispo, de todos os apóstolos tenho te colocado. Jesus não falou isso. Os católicos precisam encontrar o papado nas entrelinhas da Bíblia, né? Com muito subterfúgio. O que ele fala é que Pedro, a mudança, né? Vamos chamar aqui o acréscimo, que é dado ao nome de Pedro, não acontece no mesmo formato que aconteceu com Abraão, né? Porque quando Deus muda o nome de Abraão, ele dá a motivação logo em seguida, né? Ele fala assim: ó, se você será chamado Abraão, porque será pai de muitas nações, né? Deus faz isso lá em Gênesis. E Cristo não faz isso com Pedro, né? Mas é interessante, porque é exatamente isso que acontece no versículo 16 e 18. Cristo diz: tu és Pedro. E por que ele é Pedro? Porque sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, né? Se você tirar um pouquinho dessa Será que sou eu que estou com venda? Será que sou eu que tenho preconceito? Eu acredito que não. Todo o peso da exegese dele, o que está cometendo aqui é uma falácia, que é uma petição de princípio. Ele vai tentar provar que Pedro é a pedra porque Jesus chamou Pedro de Pedro. Simples assim. Ele não prova nada, ele faz uma petição de princípio aqui, né? Ele está num argumento circular. Então, essa é a maneira de os católicos trabalharem, né? E não é só nisso, eles trabalham com argumento circular em diversos outros assuntos. dessa venda de negar aquilo que a igreja diz, a gente percebe que isso é a leitura direta do texto. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas se fosse a leitura direta do texto, o João, não haveria divergência entre os pais da igreja, entre os próprios protestantes. Essa não era de longe a leitura natural do texto, tá? Ela é muito complicada, né? Tanto é assim que há divergências. Agora, onde que nós devemos buscar as evidências? No próprio texto? Não. O texto não diz que Pedro é a pedra. O texto também não está dizendo que Jesus é a pedra diretamente, assim como Pedro. Também não diz que a confissão de Pedro é a pedra. Então, onde que nós buscamos isso? Nos contextos, não no contexto imediato, mas no contexto mais lato. É assim que você faz exegese, tá? É assim que você busca, por exemplo, em literatura fora da Bíblia, que fala o grego também, para você entender como que eram usadas essas palavras, a história, né, como que os intérpretes cristãos sempre trataram esse texto, né? E tem muitos recursos, viu, João? É assim que você faz exegese, não apenas num contexto imediato, como você está batendo na tecla aí. O contexto imediato não diz claramente que Pedro é a pedra, não diz que Jesus é a pedra, não diz que a confissão é a pedra. Nós devemos buscar em outros lugares essa interpretação. Então não é de longe o mais natural, não. Eu não sei aonde que não existe uma motivação, né? Onde Cristo não explica a motivação, né? Existe um paralelo também que é muito feito por alguns. Jesus não mostra nenhuma motivação ali, meu caro Pirilampo.
Jesus não mostra nenhuma motivação. Quando ele fala, tu és filho sobre esta pedra de que é a minha igreja, qual que é a motivação ali? Você pode reivindicar o versículo 19, tá? Que eu te darei as chaves, tal, tal, tal. O que ele vai fazer com os outros apóstolos também, né? Não é só Pedro que tem a chave, não é só ele ter o poder de ligar e desligar. Todo o colégio apostólico foi dado este poder. Os pais da igreja, quando o Cipriano vai falar a mesma coisa, vários pais da igreja, que não foi só a Pedro que foi dado este poder, que Pedro era igual aos outros. Então eu não vejo qual que é a motivação ali para você achar que Pedro é a pedra. Não tem nenhuma motivação. Os estudiosos, que é o seguinte, ó, da mesma maneira que Pedro explicou quem é Cristo, né? Por que que ele vai ser chamado Cristo? Ó, tu és o Cristo, porque tu és o Filho do Deus vivo, certo? Jesus faz a mesma coisa com Pedro, ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. No sentido de que a motivação deste acréscimo do nome de Pedro a Simão vai ser, eh, o fato de que ele é a pedra de fundamento da igreja. E Paulo Cristiano, eu não quero dizer aqui que o fato de Pedro ter sido colocado como pedra em Mateus 16:8, a gente já pressupõe daqui uma sucessão apostólica, a gente já pressupõe aqui uma infalibilidade papal, a gente já se pressupõe, por exemplo, a jurisdição universal, tá? Para essas outras coisas, a Igreja Católica tem inúmeras evidências históricas. A gente não precisa fazer malabarismo com Mateus 16:8. Ô João, você só esqueceu de combinar isso com os papas da sua igreja, com a teologia da sua igreja. Você está em dissonância com a teologia da sua igreja. Porque toda a motivação do papado, toda a prova do papado, todo o peso teológico para o papado é colocado sobre Mateus 16:18. É ali que eles tiram a prova de que os bispos de Roma têm poder sobre todas as igrejas. Por quê? Porque Pedro foi colocado como pedra. Eles dependem dessa interpretação. E eles dependem dessa interpretação para embutir que o bispo de Roma é o bispo universal, que ele tem poder jurisdicional de todas as igrejas, que ele é um vigário de Cristo, que ele é o que sustenta, ele é a pedra da unidade de toda a igreja. Todo o papado depende de Mateus 16:18, João. E eu vou mostrar para você como que isso funciona dentro da teologia da sua igreja. Talvez você não conheça ou conheça e está usando aí de recortes, né? Está selecionando aquilo que você acredita, né? Porque se você conhece o que crê a sua igreja a respeito de Mateus 16:18 e mesmo assim você está pulando fora, fazendo uma interpretação que não é a interpretação da sua igreja, você está caindo naquilo que vocês condenam a gente, que é a interpretação privada, né? E aí, bem-vindo ao protestantismo, porque é assim que nós devemos fazer, sim. Aproveito para explicar a questão da infalibilidade papal. Você sabe que a gente tem inúmeras outras passagens para isso. E é tão interessante isso. Inúmeros, eu sei. Vocês têm João 21, vocês têm Lucas, né? Quando Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas como que era interpretado isso fora de Roma, em João? Entre os pais da igreja? Como que isso era interpretado? Como que o próprio texto vai dizer a respeito de Pedro? Será que ele está dando a Pedro toda o poder sobre toda a igreja? É assim que a gente vê, por exemplo, lá no Concílio de Jerusalém. Se Pedro fosse esse papa, né, será que Tiago não deveria ter deixado Pedro presidir o primeiro concílio da igreja? O contexto não imediato, mas o contexto mais lato, denuncia essa fraude que é o papado, né? É uma fraude. Então eles tentam, de alguma maneira, impor o papado em Mateus 16:18. E isso João está querendo sair fora. Não, é uma questão apenas de provar ali que Pedro é a pedra. Papado a gente vê depois. Tem inúmeros textos para a gente provar, lugares, provas históricas. Então traz para nós. Traga para nós. Seria interessante a gente verificar isso, né? Aonde que o seu papado está afincado nos textos das Escrituras, João? Mostra para mim o papado no primeiro século, na igreja primitiva. Por quê?
Neste mesmo vídeo, o Paulo Cristiano vai falar, né, sobre o papado, que nem é o tema, né, Mateus? Em todas as minhas respostas de Mateus 16:8, eu não tô falando do papado, eu tô falando de que pedra é pedra. Deixei isso muito claro no último vídeo que eu fiz de resposta ao Ron Oliveira. Mas parece que a vontade de ser anticatólico, os protestantes, é muito grande. Não é esse o caso, João. João, o caso é que você não está fazendo uma leitura católica do texto. Você não está fazendo uma leitura católica do texto. Você está fazendo uma leitura protestante do texto. Porque a leitura católica do texto é o que eu vou passar agora para você dar uma olhada. Tá? É os documentos da sua igreja que, a partir de Mateus 16:18, não desconecta, não desassocia Mateus 16:18 com o papado, com a igreja de Roma, com o bispo de Roma. Se você está fazendo isso, você está indo contra o que crê a sua igreja. Tá? Então é sobre isso que eu estou falando. O tempo todo eu estou dialogando com a verdadeira teologia da Igreja Católica, não com a sua teologia privada, João. É com a teologia da Igreja Católica, que toda a exegese católica, ela traz consigo todo o peso ideológico e teológico do papado. Né, é muito grande. Então, nesse próprio vídeo aqui, o Paulo Cristiano, ele fala, né, que lá na promulgação do dogma da infidelidade papal, a gente não utiliza o texto de Mateus 16 como base para a infidelidade papal. Então, sim, o que ele diz aqui no começo do vídeo é refutado por ele mesmo no final do vídeo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu... Isso é maravilhoso, tá? Porque aqui eu vou provar como que o João, mais uma vez, ele fica criando espantalhos. E ele interpreta completamente errado os nossos argumentos. Ele está batendo em cima de um argumento que ele tirou da cabeça dele. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis provar, foi o contrário. Se você voltar no meu vídeo anterior e analisar o meu vídeo, você vai ver que o João está falando é um absurdo. Ele está inventando coisas que eu não disse. Mas, só para provar uma coisa aqui, tá? Eu vou colocar para você aqui, e eu peço paciência para você, que são leituras um pouco compridas do que crê a Igreja Católica a respeito de Mateus 16:18. Antes de eu pular para essa suposta refutação aí, que ele encontrou uma contradição que não existe, né? Então ele está batendo em cima da contradição que não existe, né? Que eu falei depois que Mateus 16:18 não é o texto que os católicos usam. Na verdade, o que eu estava mostrando era uma contradição do catolicismo. É muito pelo contrário. Mas vamos ver aqui, eu separei aqui alguns textos para mostrar para você sobre o que crê as bulas encíclicas papais a respeito de Mateus 16:18. Vamos começar aqui, vou colocar na tela para você ver, tá? Alguns catecismos, encíclicas de diversos papas, para nós acompanharmos como que eles acreditam, qual que é a interpretação deles a respeito de Mateus 16:18 em relação ao papado. No Catecismo de Pio X, de 1912, olha o que ele vai dizer aqui, na parte 152. Por que dizeis que o pontífice romano é o pastor universal da igreja? Ora, é uma pergunta. Por que o Papa é o pastor universal da igreja? Ou seja, tem domínio sobre toda a igreja. Por que ele é o Papa? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te a chave do reino dos céus, lá. E vai citar todo o versículo. Percebeu? Todo o peso do papado é colocado sobre Mateus 16:18. Por que o pontífice romano, ou seja, por que o bispo de Roma, ele é o pastor universal da igreja? Por que ele é o Papa? Por causa de Mateus 16:18, porque Jesus falou que tu és Pedro sobre esta pedra. Então, o próprio catecismo está colocando todo o peso do papado, da prova do papado, em Mateus 16:18, menos o João. O João não faz isso porque talvez ele não é católico, né? Ou é protestante, João? Não sei. Vamos lá. Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis Christi, de 1943. Na parte 26 dessa encíclica, ele vai dizer, olha, durante seu ministério público, escolhi os apóstolos, falando de Jesus, né? Enviando-os como ele próprio tinha sido enviado pelo Pai, como mestres, guias, agentes da santidade na Assembleia dos Fiéis. Designava o chefe deles
e seu vigário em terra. Quem é o chefe dos apóstolos e o vigário, ou seja, o substituto de Cristo na terra? Aí ele vai citar Mateus 16, 18 e 19. Olha a prova aí. Aí está lá, confira, Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19, para o Papa Pio XII, provava que Pedro era o chefe e o substituto de Cristo na terra. Quais são as pretensões aqui? É lógico que eles não querem simplesmente falar que Pedro era o chefe deles, e sim que o bispo romano é o chefe da Igreja Católica. Encíclica Sats Cognitum, ou Cognitum, do Papa Leão XIII. Ele diz: deste texto fica claro que, pela vontade e comando de Deus, a Igreja repousa sobre São Pedro, assim como o edifício repousa sobre sua fundação. Então, Pedro é a pedra ali. Agora, a natureza própria de uma fundação é ser um princípio de coesão para as várias partes do edifício. Deve ser a condição necessária de estabilidade e força. Remova e todo o edifício cai. Consequentemente, é o ofício de São Pedro apoiar a igreja e guardá-la em toda a sua força e unidade indestrutível. Como ele poderia cumprir este ofício sem o poder de comandar, proibir e julgar, que é propriamente chamado de jurisdição? É somente por este poder de jurisdição que as nações e comunidades são mantidas unidas. Uma primazia de honra e o direito obscuro de dar conselhos e advertências, que é chamado de direção, nunca poderiam assegurar qualquer sociedade de homens unida, unidade ou força. Ou seja, todo o poder de coesão da sociedade humana, quem detém esse poder? O bispo de Roma, o Papa. E vem da onde? De Pedro ser a fundação da igreja. Então, eles veem Mateus capítulo 16, versículo 18, interpreta como Pedro sendo a pedra para poder fundamentar o papado. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. Como ele poderia cumprir este ofício sem o poder de comandar, proibir e julgar, que é propriamente chamado de jurisdição? É somente este poder de jurisdição que as nações e comunidades são mantidas unidas. Ou seja, atualmente, na época do Papa Leão XIII. Ou seja, como é que o sucessor de Pedro vai manter este poder de coesão? Sendo a pedra de união. Ele vai manter porque ele recebeu isso de Pedro, que era essa pedra de união. Volto. Todo o peso do papado é colocado sobre Mateus 16, 18. Vamos mais aqui, mais alguns. Eu peço paciência para você, tá? Agora o Concílio Vaticano I, de 1869, na Constituição Pastor Aeternus. Essa é interessante. Portanto, ensinamos e declaramos que, de acordo com os testemunhos do Evangelho, a primazia de jurisdição sobre toda a Igreja de Deus foi imediata e diretamente prometida e conferida por Cristo Senhor ao bem-aventurado apóstolo Pedro. Olha, toda a primazia de jurisdição sobre toda a Igreja. Pois um certo Simão, que lhe havia sido dito há muito tempo, tu serás chamado Cefas, depois de ter feito sua confissão dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí ele vai falar, né? Mas meu Pai que está nos céus, e eu te digo que tu és Espírito, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E as portas do inferno, ele vai citar todo o versículo. E depois de sua ressurreição, Jesus conferiu a São Pedro, a Simão Pedro, a jurisdição do pastor-chefe e governante sobre todo o seu rebanho, dizendo, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A este ensinamento, tão claro nas Escrituras como sempre foi entendido pela Igreja Católica, opõe-se abertamente às opiniões perversas daqueles que, pervertendo a forma de governo estabelecida por Cristo, Senhor da sua Igreja, negam que somente Pedro, acima dos outros apóstolos, individualmente ou todos juntos, foi instituído por Cristo como verdadeira e própria primazia de jurisdição. Ou seja, todo o peso do papado está sendo colocado aqui em Pedro. Pedro é o chefe supremo dos apóstolos, Pedro tem a primazia, a jurisdição universal, e isso foi passado para o bispo de Roma. Mas isso começa quando? Mateus 16, 18 e 19. Não há exegese católica, João,
de Mateus 16, 18, 19, sem apelar para o bispo romano, sem apelar para o papado. Não existe isso. Como não existe nenhum comentário protestante, quando vai analisar Mateus 16, 18, 19, que acredita que Pedro é a pedra, que não chega para lá na Igreja Católica, falando que isso não tem nada a ver com o papado. Por quê? Porque todos os protestantes e teólogos sabem que a Igreja Católica sempre apelou para este texto para afirmar o seu poder do papado universal. Sempre, todos os protestantes sabem disso. Todos os intérpretes sabem disso. E é isso que faz a exegese católica. Agora, o João está em dissonância com todas essas vozes aí, inclusive da sua própria igreja. Agora vamos para Lumen Gentium, tá? Do Papa Paulo VI, se eu não me engano. Ele vai dizer, olha, o poder de primazia do Papa sobre todos, tanto pastores quanto fiéis, permanece inteiro, intacto, em virtude de seu ofício, que é como vigário de Cristo e pastor de toda a igreja. O romano pontífice tem poder pleno, supremo e universal sobre a igreja. E ele é sempre livre para exercer esse poder, pois nosso Senhor colocou Simão sozinho como a rocha e o portador das chaves, e o fez pastor de todo o rebanho. Aqui fica mais explícito ainda. Tudo que nós já vimos até agora, aqui fecha, faz um resumão. Mateus, o papado, o bispo romano como chefe supremo da igreja, tendo poder ilimitado, sendo o chefe que tem uma jurisdição universal, depende de Pedro ser a pedra. Pronto. Lumen Gentium resume o que eu estou querendo dizer. Nenhum documento papal vai apelar para o bispo de Roma sem mencionar o poder do bispo de Roma, né, da onde que ele advém, sem apelar para Mateus 16, 18. Tem mais? Tem mais. Agora um teólogo católico, tá? Um historiador católico, Schwartz-Klaus, nesse livro, Primazia Papal, na página 13, olha o que ele vai dizer aqui. Vou citar para você, vou colocar aí para você. Tô falando. Patrick Madrid, para você acompanhar. Agora, o bispo de Roma não apelava mais apenas para a legitimação da tradição romana por Pedro e Paulo, mas também se considerava o sucessor de Pedro e possuidor da autoridade soberana, de acordo com Mateus 16, 18. No curso dessa controvérsia, Estevão deve ter afirmado ser o sucessor de Pedro no sentido de Mateus 16, 18. Esta é a primeira instância conhecida em que Mateus 16, 18 foi aplicado ao bispo de Roma. Aprendemos sobre isso em uma carta de Firmiliano de Cesareia, na Ásia Menor, para Cipriano. A maioria dos relatos do incidente faz parecer que esta afirmação foi rejeitada como injustificada e presunçosa, mas tal afirmação exige alguma correção e atenção ao contexto preciso. A carta de Firmiliano é uma polêmica sustentada contra Estevão e seus argumentos em favor da validade do batismo de hereges. Aqui nós temos, segundo esse escritor católico, pela primeira vez que o texto de Mateus 16, 18 é um apelo para sustentar o poder do bispo de Roma como sucessor de Pedro e tendo o poder de decidir o que ele quer em termos de doutrina, né? Então nós vemos que na história esse texto sempre foi reivindicado pelos bispos romanos para sustentar a sua jurisdição, o seu poder de papa, ou seu poder de bispo universal. Vamos mais um aqui. Agora, do decreto de Damaso. Vamos ver aqui o que diz esse documento católico aqui. Embora todas as igrejas católicas espalhadas pelo mundo compreendam apenas uma câmara nupcial de Cristo, no entanto, a Santa Igreja Romana foi colocada na vanguarda, não pela decisão conciliar de outras igrejas, mas recebeu a primazia pela voz evangélica de nosso Senhor e Salvador, que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui ele está colocando todo o peso da igreja romana e, claro, ocultamente o papado, em Mateus 16, 18. Não tem como fugir.
todas as vezes que a teologia católica, os prelados católicos, os papas vão apelar para o seu poder papal, eles vão reivindicar Mateus 16, 18. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Isso está cimentado na mente e na teologia e na ideologia do catolicismo romano. Tá? Agora, uma tarefa muito estranha foi a que João está fazendo, né? Querendo desassociar isso de Mateus 16, 18. Não, a gente tem outros textos. Tá? A gente não depende de Mateus 16, 18. A gente tem outros textos. Só que toda a teologia que eu trouxe até aqui do catolicismo romano, com todas as provas, eles dependem, para justificar o papado, de Mateus 16, 18. Eles não falam como João. Então João, ele não está sendo muito coerente com a teologia da sua própria igreja. Deixa eu ver se tem mais. Não, acabou aqui. Vamos ver o que João vai falar daqui sobre a minha a minha contradição. Tá. É um convertido ao catolicismo romano, se torna um apologista católico nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro aqui, onde ele vai falar a seguinte questão, ó, sobre Mateus 16. O dogma sendo definido aqui é a primazia e a autoridade de Pedro sobre a igreja. Não a exegese formal de Mateus 16. Olha, ele está querendo pular fora de Mateus 16, porque ele sabe que Mateus 16 não dá base para o papado. Então o que ele está falando? Olha, o dogma não depende de Mateus 16, depende de quem? Da igreja. Sola ecclesia. As passagens de Mateus 16, João 21, são dadas como razões para definir a doutrina, mas elas não são o assunto da definição. Como qualquer pessoa familiarizada com o dogma da infalibilidade papal sabe, as razões dadas em uma definição dogmática não são consideradas infalíveis, ou seja, a interpretação da Igreja Católica em Mateus 16 não é infalível. O dogma da infalibilidade não depende da exegese de Mateus 16. Cara, esses caras são malucos, meu. Você vê, o próprio Paulo Cristiano, né, diz que a Igreja Católica ela se faz valer de Mateus 16, 18 na interpretação de Pedro ser a pedra para dar base para o papado, e aqui no final do vídeo ele faz a leitura oposta a isso que ele disse. Né? Então, assim, é uma contradição de pensamento que ele mesmo não percebe, né? Será que é a contradição, João? Ou será que você está me entendendo errado, entendeu o meu argumento errado? O meu argumento, ele segue na seguinte direção. Olha, todo o peso do catolicismo é colocado, aliás, todo o peso do papado é colocado em Mateus 16, 18. Tá? Toda a exegese que o catolicismo romano faz de Mateus 16, 18 é para justificar o papado. É diferente de um protestante. Um protestante, assim como muitos pais da igreja, acreditavam que Mateus 16, 18 ali falava de Pedro ser a pedra. Tá? Não tem nenhum problema isso. A exegese pode levar para esse lado. Tá? Agora, quando um católico vai fazer essa mesma exegese, não é simplesmente para a exegese acabar com Pedro sendo a pedra. É para provar que Pedro é a pedra e é alargado para justificar um papado, justificar o poder do bispo de Roma, justificar uma primazia, uma jurisdição universal, uma infalibilidade. É essa a grande diferença. Tá? Então, eu trouxe todos esses textos aqui, que eu não trouxe no meu último vídeo, tá? Dessas encíclicas papais, porque eu já estava subentendendo. Qualquer católico que sabe um pouquinho de teologia católica, eles sabem muito bem que não tem como desassociar Mateus 16, 18 do papado. Eles reivindicam isso. Agora, qual que é a grande contradição que eu trouxe? É que os apologistas e teólogos atuais, o que eles estão fazendo? Tentando desassociar isso aí. Por quê? Porque agora não existe mais uma coerência entre os pais da igreja, né? Eles não apelam mais para essa coerência dos pais da igreja. Como é que eles dizem? Uma unanimidade, né? Essa regra ficou lá na Idade Média, né? Com o Moritório lá do São Vicente de Lérins. Ele que tinha produzido isso, e isso foi seguido durante toda a Idade Média, esse critério. Olha, a doutrina verdadeira é aquilo que foi criado em todos os tempos, em todos os lugares e pela maioria das pessoas.
tá? A maioria esmagadora das pessoas. Essa regra acabou para o catolicismo romano, né? Por quê? Porque lá em Trento ainda, eles falavam que o consenso unânime dos padres da igreja era um critério também para ser usado. Agora, nem isso eles têm mais. Qual que é o critério agora? É o que o Papa diz. Um exemplo disso é a Assunção de Maria, o dogma da Assunção. Os teólogos estão justificando esse dogma, os teólogos católicos, dizendo que a tradição viva, o que é a tradição viva da igreja? O que se entende por essa expressão tradição viva da igreja? É aquilo que os papas estão falando atualmente. Se um papa falar que o branco é preto, pronto, é a tradição viva da igreja. Eu não dependo dos pais da igreja. Os pais da igreja podem falar tudo ao contrário, tá? Por exemplo, a Imaculada Conceição. Tá? A maioria esmagadora dos pais da igreja, a maioria esmagadora, até mesmo na Idade Média, era contra a Imaculada Conceição. Agora, a partir do momento que um papa diz que a Imaculada Conceição é um dogma, acabou o consenso, tá? Importa o que a igreja atualmente está dizendo. Esse negócio de tradição vinda dos apóstolos, pelos pais da igreja, acabou. Tradição é o que o papa e a igreja atual está dizendo, tá? E é isso que eu estou mostrando. É esta contradição que eu estou mostrando, né? Porque a igreja católica sempre fincou em Mateus 16, 18 para aprovar o papado. Agora o que eles estão falando? Que não importa a exegese de Mateus 16, 18. Não importa a exegese. O que importa é a declaração do dogma. O que eles estão usando ali para tentar justificar o dogma não é infalível e pode ter erro. Eu vou te mostrar com as palavras dos próprios católicos como que isso funciona. Eu vou trazer de novo o Ives Conner, que eu já citei no meu último vídeo. Olha o que ele diz. Mas às vezes acontece que alguns padres entenderam uma passagem de uma forma que não concorda com o ensino posterior da igreja. Um exemplo, a interpretação da confissão de Pedro em Mateus 16, 19. Exceto em Roma, esta passagem não foi aplicada pelos padres à primazia papal. Isso é interessante. Exceto em Roma. O restante dos padres, mesmo latinos, viu? Tem muitos pais da igreja latino que não concordavam com a interpretação de Mateus 16, 18, sendo alargada para a primazia do bispo romano. Então ele diz, olha, exceto em Roma, esta passagem não foi aplicada pelos padres à primazia papal. Eles elaboraram a exegese no nível de seu próprio pensamento eclesiológico, mais antropológico e espiritual do que judicial. A documentação histórica está no nível factual, ou seja, o que os pais da igreja disseram, né? É fato, é documentado, é histórico. Deve deixar espaço para um julgamento, olha aí, que se dane as evidências históricas, né? Isso deve deixar espaço, abre alas aí, para um julgamento feito à luz da evidência documental apenas. A documentação histórica está no nível factual. Deve deixar espaço para um julgamento feito não à luz da evidência documental apenas, mas da fé da igreja. O que é a fé da igreja? A imaginação do Papa e dos prelados atuais. Olha, está tendo um movimento muito grande já há muito tempo de colocar Maria como corredentora. O Francisquinho está segurando o negócio, deu várias declarações falando que isso é errado. Isso não é bíblico. Isso me admirou, me trouxe muita admiração. Por quem falou, né? O Francisquinho, comunista, liberal. Mas enfim, amanhã, se o sucessor do Francisquinho entrar e falar assim, não, Maria é corredentora. Aí, vamos buscar esse dogma que foi criado por sempre e por todos em toda a igreja? Vamos dar uma olhada se a gente tem um feedback nos pais da igreja. O que eles trazem para nós sobre esse tema? Não tem nada. Mas não importa. A tradição da igreja soi Dio. Não foi assim que o Papa Pio IX disse no Concílio Vaticano I a respeito da infalibilidade papal? Teve um bispo romano que foi contestar, ele nervoso falou assim, não, a tradição sou eu, a igreja sou eu. Então, a partir de agora, a igreja é o Papa. Sola Ecclesia. O que o Papa falou está falado, o que ele diz é tradição. Não importa o que os pais da igreja disseram. Documento factual, histórico, não. Isso aí deve abrir alas para o que a igreja está crendo agora no momento. Tá? Se ela crê que Maria é corredentora,
Então, ela deve ser corredentora, independente que a igreja inteira, através desses 2000 anos, professar. Tá? Então, era isso que ele estava trazendo de contradição. Porque ao mesmo tempo em que eles se firmam como papado a partir de Mateus 16, 18, eles estão dizendo que Mateus 16, 18 não prova nada praticamente. Não prova nada. É isso que ele estava falando. Agora, o seu João, que não sabe interpretar os argumentos do oponente, ele vai fazer uma outra elaboração aqui e tentar criar um espantalho, respondendo e refutando tudo aquilo que eu não disse. Conger, ele vai terminar dizendo, olha, é a igreja, não os padres, o consenso da igreja em submissão ao seu Salvador, que é a regra suficiente do nosso cristianismo. Ou seja, que se dane o consenso dos padres, que se dane a regra de Leves. Tá? O que importa agora é o que o Papa diz, é o que a igreja atual diz. Tá? É o que a igreja está dizendo. Temos mais um aqui, temos Adam Muller, que é um teólogo católico, ele vai nessa mesma linha de pensamento. Olha, os teólogos católicos ensinam com concordância geral e bem no espírito da igreja que mesmo uma prova bíblica em favor de um decreto considerado infalível não é em si infalível, mas apenas o dogma conforme definido. Ou seja, a interpretação de Mateus 16, 18 da Igreja Católica não precisa estar correta. O que precisa estar correta? Que o Papa é o sucessor de Pedro. Que o Papa tem o poder jurisdicional universal. Que o Papa manda em toda a igreja. Que o Papa é infalível. Que existe um papado, que Jesus deixou um papado. Não importa os textos que são usados, eles não precisam estar corretos. É o que eu citei desse apologista católico aí, acho que é o Patrick Madrid. Ele está falando exatamente isso. Essa é a linha de pensamento hoje do catolicismo romano. E esta é a grande incoerência deles. Ora, se eles dependem de Mateus 16, 18, sempre, nas encíclicas papais, sempre está dependendo, e eles falam que o dogma não depende da interpretação de Mateus 16, 18, como que o João pode saber que a sua interpretação de Mateus 16, 18 está correta? Sendo que nem mesmo os teólogos e apologistas católicos estão dizendo que essa interpretação não é infalível. Essa interpretação não precisa estar correta. O que precisa estar correto é o que diz a igreja atual, é o que diz o Papa, é o pronunciamento do dogma. Isso sim precisa estar correto, porque isso é infalível, quando se fala ex cátedra. Tá? Então é isso, João. Tá? Preste atenção mais nos argumentos dos seus oponentes. Ele mesmo não percebe. Isso sim, não tem o que fazer quando a pessoa não enxerga a sua própria contradição. Né? Exato. Vou trazer aqui outros pontos aqui agora, dos outros argumentos ao longo do vídeo. Essa parte que foge um pouquinho, né? Porque ele começa a falar de papado, né? Aí, como existe essa militância anticatólica, ele não se reduz a falar de Mateus 16, 18. Ele quer se contrapor à Igreja Católica. Parece que é para. Por que eu não quero me ater a Mateus? Não tem como não me ater a Mateus 16, 18. É a sua igreja que não se atém a Mateus 16, 18. Não sou eu estou apenas seguindo o fluxo. O fluxo de interpretação da sua igreja, João. Não sou eu. É a sua igreja que não se contenta em manter Mateus 16, 18 como Pedro é a pedra. Eu só estou simplesmente seguindo o fluxo. Só isso. O que você não está fazendo, claro. Para isso que ele vive. Agora aqui, pessoal. Olha, para isso que eu vivo, de ser militante anticatólico. Quer dizer, eu interpretar corretamente o que a igreja dele está dizendo é ser militante anticatólico. Agora, o que ele está fazendo não está em consonância com a igreja dele. E de maneira alguma está em consonância com a igreja dele. Porque nem mesmo os teólogos católicos estão afirmando que Mateus 16, 18 é a interpretação correta. Porque não depende, o papado não depende disso, atualmente. Só que nas encíclicas, todas elas, a teologia atual, a teologia oficial da igreja, é que Mateus 16, 18 suporta o papado.
o poder jurisdicional, o primado, a liderança, tudo que você compreende como papado.